Obrigada. Olá a todos. Bem-vindos ao Mundo Judaico Semanal na i24 News English. Sou Emily Francis. Toda semana nós focamos em histórias, questões e personalidades de interesse judaico aqui em Israel e na diáspora, a comunidade judaica global. Como sempre, começamos com as principais notícias do mundo judaico desta semana. Confira. O suspeito do massacre de Bondi Beach, Navid Akram, foi acusado de mais 19 crimes, elevando o total de acusações contra ele para 78. As novas acusações são tentativa de homicídio, disparo com a intenção de matar e uso de arma de fogo para causar dano ou resistir à prisão. Ele já havia sido acusado de homicídio, tentativa de homicídio, terrorismo, crimes com explosivos e exibição de símbolo terrorista após o ataque terrorista que matou 15 pessoas em uma celebração de Hanukkah em Sydney, Austrália, em dezembro passado. A Espanha registrou um aumento acentuado nos incidentes antissemitas no ano passado, com 69 casos relatados em 2025, um aumento de 86% em relação ao ano anterior. O Ministério do Interior informou que os incidentes de ódio bateram recorde, com racismo e xenofobia como principais categorias. O ministro do Interior culpou autoridades por promover discursos xenofóbicos. O presidente colombiano, Gustavo Petro, causou indignação após tuitar Heil Hitler em resposta a uma coluna de jornal. Mais tarde, ele defendeu a postagem e afirmou que criticava o que via como linguagem fascista no artigo. Autoridades israelenses e grupos judaicos condenaram o comentário como ofensivo e antissemita. A palestra do Museu Britânico sobre o antigo Israel e Judá, prevista para o mês da cultura judaica, ocorreu 2 semanas após seu cancelamento inicial. Funcionários do museu informaram que a palestra buscava explorar objetos que revelam as forças políticas e culturais que moldaram a região há mais de 2000 anos. O adiamento original ocorreu depois que o museu afirmou que alguns participantes e inscritos pretendiam interromper o evento, insatisfeitos com uma correlação entre o Israel antigo e o moderno. E, finalmente, Gwyneth Paltrow fez uma aparição surpresa em um comercial do 51 Park, um projeto de habitação de luxo em Herzliya, em Israel. A campanha faz parte da promoção de um empreendimento de 2 torres, que terá 51 andares e está situado ao lado do Parque de Herzliya. Paltrow, cujo pai é judeu, enfrentou uma onda de críticas online, com pessoas a acusando de, entre aspas, apoiar genocídio, e suas redes sociais foram inundadas de ataques. Ela não é a única estrela de Hollywood interessada em Herzliya. Leonardo DiCaprio investiu em um complexo de apartamentos na marina local. Esta semana começamos o Canadá, onde crimes de ódio antissemita violentos e outras formas de vandalismo têm aumentado significativamente ao longo do último ano. O primeiro-ministro Mark Carney admitiu que o país estava, abre aspas, falhando com os canadenses judeus e criou um conselho para combater o antissemitismo. Mas com os judeus representando apenas 1% da população do Canadá, líderes e ativistas não estão exatamente tão esperançosos. Juntando-se a nós agora de Toronto está Mateu Taub, fundador e diretor executivo da organização Orgulhosamente Judaica. Obrigada por estar aqui, é bom vê-lo novamente. Ótimo vê-lo, obrigado por receber-me. Você realmente está assumindo a liderança na defesa e sendo uma voz constante, apesar, é claro, de todo o crime e de todo o medo que parece estar se espalhando por aí. Quero dizer, ao redor do mundo, mas especialmente também no Canadá. Com todo esse vandalismo, com ataques físicos e tudo mais, o que você acha do novo conselho do primeiro-ministro? E, na sua opinião, é só da boca para fora? Primeiro, é só discurso vazio e ainda é insultante. Você vê um conselho lutando contra o antissemitismo, mas só há um membro judeu. Esse é o principal problema. E o resto dos membros, 2 deles, um tentou remover o Hamas e o Hezbollah da lista de organizações terroristas. E outro membro era um advogado que processou a Universidade de Alberta pelos acampamentos que eles fizeram depois de 7 de outubro. Então não é realmente um comitê de pessoas que querem combater o antissemitismo. Sabe, tem uma piada aqui que diz que se alguém sabe mais sobre antissemitismo do que eles, são eles mesmos, porque todos eles são antissemitas. Certo, uau. Então, por quê? Quero dizer, é bem óbvio. Como você está dizendo? E, sabe, aqui está ele, o primeiro-ministro. Então, por que dizer que ele está criando um conselho, afinal? Claramente é.
não é tão robusto como você disse. Vou dizer que isso é típico do governo. É mais burocracia. É mais um conselho para fazer outro relatório, ler outro ensaio, continuar fazendo cada vez mais, apenas para adiar o problema. Nós sabemos qual é o problema e sabemos o que precisa ser apontado. Fazer mais um pouco de trabalho, sabe? Mais um documento para descobrir. A causa do antissemitismo, a causa do aumento da violência, a causa do aumento dos ataques às sinagogas ou escolas judaicas, negócios judaicos, tudo que está envolvido, nós não precisamos de outro relatório. Precisamos tomar uma posição sobre o problema. Certo. E quanto aos recursos em relação à presença policial, segurança e tudo mais, alguma coisa disso foi feita ou está todo mundo simplesmente andando por aí, sabe, como um alvo móvel? Melhorou. Quero dizer, melhorou. Acabamos de fazer nossa caminhada por Israel em Toronto. 60 mil judeus e aliados compareceram, caminhando em solidariedade com Israel. Foi uma caminhada incrível. Este ano, eles melhoraram muito. Sabe, nos anos anteriores, tivemos que passar pelo que era chamado de corredor de ódio, com algumas centenas de manifestantes anti-Israel e contra judeus gritando coisas horríveis. Este ano, a polícia melhorou. Eles tiveram uma presença muito melhor. Eles afastaram os manifestantes cerca de 50 metros de onde estávamos. E houve uma área em que eles conseguiram passar. A polícia não estava preparada para que isso acontecesse. Quando vi isso, fui até lá. Todos do Rabad estavam presentes. Então coloquei o tefilin na frente deles de propósito. Você viu a verdade. Não era só sobre Israel. Não era. Eles não estavam gritando coisas para mim. Todos eles sabem quem eu sou como defensor. Então eles estavam gritando meu nome. E não era algo como, você apoia um genocídio? De repente diziam, você não é judeu de verdade. Uau! Sabe, a máscara caiu. Isso mesmo. Uau! Não era mais sobre nada que estivesse acontecendo em Israel. Era um ataque direto ao meu judaísmo. Foi aí que a máscara caiu. Essa é a verdade. Então, você escreveu recentemente um artigo de opinião que eu sei que claramente exigiu muito trabalho da sua parte. Foi bem, sabe, abrangente, falando sobre um plano B e sabe, pessoas sentadas à mesa nas noites de sexta-feira, pensando para onde ir, o que fazer. O que, sabe, ficar é uma opção? Não queremos necessariamente deixar nossa casa e desistir, mas vemos uma onda de mais pessoas fazendo aliar. Tipo, qual é o plano B, na sua opinião? Plano B é algo. Escrevi um artigo sobre isso, onde todos discutem nossos próximos passos. Então, essa conversa vem acontecendo no Canadá e em grande parte dos Estados Unidos também. Mas o Canadá já faz 2 anos e meio. Desde 7 de outubro começamos a discutir o que fazer agora e para onde vamos. E como escrevi no artigo, o plano A e o plano B eram, sabe, sair da Europa e o Canadá era nosso plano A e plano B. Então a conversa é, para onde vamos agora? Conversei bastante com o Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos. A Aliá é realmente extraordinária, mas não creio que vocês conseguiriam lidar com 8 milhões de judeus no próximo ano. Então esse é o primeiro ponto. E a infraestrutura necessária não existe lá. Mas a conversa mudou para ficamos ou vamos embora? Algumas pessoas estão pensando, sabe, vamos para a Flórida? Vamos para o Texas? Vamos para, sabe, o Panamá? Ou simplesmente damos um salto? E quero dizer, eu penso que sempre devemos ter um plano B. O que a gente é? Para onde vamos? Ainda assim, acredito bastante no nosso papel global. Precisamos de uma diáspora. Olhe como o Canadá está ficando ruim, mesmo com 500 mil de judeus vivendo no país. Imagine se não houvesse nenhum de nós aqui. Seria uma conversa totalmente diferente. Então, o plano B é, o que fazemos? E há pessoas que já foram embora. Pessoas que saíram, deixaram completamente o Canadá. Levaram suas famílias, seus recursos. Muitos dos meus amigos se mudaram para Israel. E tem a geração mais jovem, meu próprio filho, que está em Israel agora. Esse é o futuro dele. Sabe, ele olha para isso e diz, eu não quero um plano B. Esse é o meu plano A. Eu me formei. É para lá que estou indo. Então ele tem tirado o sustento disso. É realmente bastante. É mais fácil quando você tem 22 anos. Certo, exatamente, exatamente. Bem, Matthew, muito obrigada por continuar defendendo e sendo destemido. E quero dizer, olha só para você, se eu fosse outra pessoa, ninguém mexeria com você, pois parece que você saberia se virar bem. Eu agradeço, muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem.
Agora temos mais notícias sobre o combate ao antissemitismo. Sabemos claramente que essa onda crescente aparentemente não vai desaparecer. Mas agora uma delegação de mais de uma dúzia de países está escolhendo trazer sua mensagem diretamente aqui para Israel, com um grupo de aliados improváveis, todos eles descendentes de perpetradores nazistas. Nicole Zedek, apresentadora e correspondente da I24 News English, relata a história. Pelo visual desse grupo festivo, você nunca imaginaria a conexão improvável entre eles. Eles vieram de mais de uma dúzia de países, centenas de participantes em Israel para a Marcha das Nações. Pais e avós foram nazistas, foram assassinos e nunca pediram perdão. Nós vimos, nós como descendentes, como filhos, como netos, como bisnetos, nossos pais e avós foram nazistas, foram assassinos e odiavam judeus. Aqui em Jerusalém, o passado e o presente se encontram em um só lugar. Sobreviventes do Holocausto, ex-reféns israelenses e descendentes de criminosos nazistas, todos em uma sala em Israel. Não apenas para confrontar o passado, mas talvez oferecer uma ponte para o futuro. Esta semana, essa ponte se estende por Israel, com marchas acontecendo em várias cidades, de Ashkelon a Haifa. Acho que só de conhecer amigos judeus em sua comunidade ou em Israel, visitar Israel. Eu sei que essa é a culpa dos meus bisavós, mas a responsabilidade eu posso assumir. E enquanto essa nova geração fala de responsabilidade, os sobreviventes do Holocausto estão oferecendo um caminho a seguir. Você não fez isso. Você é bisneta daquela pessoa que matou meu pai. Mas não foi você quem fez isso. E mais do que tudo, você nem sabia disso, porque eles mantiveram isso em segredo. Irene Chacha sobreviveu ao gueto de Varsóvia na infância. Por anos, ela se desafiou a falar abertamente enquanto o antissemitismo e o antisionismo crescem ao redor do mundo. Eu até hesitei, em algum momento, em pisar em solo alemão, mas eu fui. Eu fui porque acho que depois de 80 anos, deveria haver algum tipo de ponte entre nós, os sobreviventes, e os descendentes dos nazistas. Agora, ela compartilha essa esperança com a nova geração de sobreviventes, ex-reféns israelenses. Mais importante ainda, quero expressar minha gratidão e agradecer a todos que estão sentados aqui. Para Guy Gilboa de Lau e seu pai Ilon, esta noite foi especialmente emocionante. No ano passado, enquanto Guy ainda estava sendo mantido refém em Gaza, Ilon viajou para a Alemanha e se juntou a esse mesmo movimento, a Marcha da Vida. Esta noite é especial não só para mim, mas também para eles, porque Guy foi lembrado em cada casa, em cada igreja, nos últimos 2 anos. Eles rezaram por ele, deixaram uma cadeira vazia para ele. Esse apoio faz diferença, especialmente quando o mundo parece cada vez mais hostil. Sabemos que em Israel todos rezam e desejam o retorno dos reféns. Mas sabemos o que está acontecendo ao redor do mundo com todo o antissemitismo e ódio. E quando você vê um grupo como esse, que é composto por cristãos que amam tanto Israel e o apoiam incondicionalmente. E as orações deles e a fé profunda realmente me tocaram. Para a Marcha das Nações, isso foi uma celebração da sobrevivência, um confronto com a dor herdada e uma tentativa de transformar a memória em ação. Nada pode ser comparado à Shoah, ao Holocausto. Mas, como seres humanos, podemos comparar sentimentos. E eu sei exatamente pelo que eles passaram. Eu me escondi, eu fiquei em túneis, eu não fiquei sem ar para respirar. Eu fiquei, mas isso foi há 80 anos. E eu sobrevivi, eles sobreviveram. E agora, aqueles que viveram os capítulos mais sombrios estão pedindo às próximas gerações que façam algo com essa história. Vamos criar pontes, vamos unir nossas mãos, corações e mentes.
E vamos ser um só povo, onde vocês apoiarão nossa nação, o Estado de Israel e o judaísmo. Nunca mais não é apenas algo para se dizer. Para esse grupo, é algo pelo qual se marcha. Em Jerusalém, Nicole Zetek para a i24 News English. Kanye West está fazendo uma turnê de retorno ou uma turnê de desculpas. Já começou. Na semana passada, ele se apresentou na Holanda, na cidade de Arnhem. Apesar da recepção calorosa de muitos fãs, a comunidade judaica holandesa reagiu de forma diferente. O Museu do Holocausto de Amsterdã negou o pedido dele de visita. Saiba mais na próxima reportagem de Joe Brown. Estamos tristes, mas vamos incendiar essa festa, eu prometo. A turnê mundial interrompida de Kanye West está realmente em andamento, com um total de 80 mil pessoas lutando o estádio Helledome em Arnhem, na Holanda, durante 2 noites para ouvir os sucessos clássicos do rapper. E eu acho que sim, é realmente corajoso e a música dele realmente inspira. E as músicas fazem você pensar sobre o que é a vida e sobre o que ela significa. Esta é a primeira turnê de estádio de Ye desde seu colapso antissemita público que marcou sua carreira nos últimos anos. Após dezenas de postagens antissemitas, vender produtos com suástica e usar trechos de discursos de Hitler em sua música Heil Hitler, Ye tentou se redimir por suas ações, visitando o cabalista rabino Yoshiyahu Yosef Pinzel e publicando um anúncio de página inteira no Wall Street Journal. Ele atribuiu seus surtos ao transtorno bipolar, mas nem todos ficaram satisfeitos com o pedido de desculpas. A turnê mundial foi afetada pela recusa de entrada no Reino Unido e Austrália e shows cancelados na Polónia, França e Itália devido a controvérsias anteriores. Mesmo assim, os shows nos Países Baixos ocorreram normalmente, com fãs dispostos a perdoar e esquecer. Eu acho que ele não quis dizer tudo o que falou, que aquilo foi um episódio bipolar dele. Para ser sincero, eu sempre vi o Kanye pelo lado da música. Todo o resto, para mim, é bipolaridade. Não é como se ele fosse realmente esse tipo de pessoa. E eu acho que nesse pedido de desculpas recente, isso veio à tona. Ele percebeu que esteve realmente doente por alguns anos, mas agora acho que está-se recuperando. A comunidade judaica é menos tolerante. O Museu do Holocausto em Amsterdã recusou o pedido do prefeito de Arnhem para permitir que Ye visitasse, afirmando que não serviria de plataforma para reabilitar uma imagem prejudicada por declarações antissemitas. Uma petição do Conselho Judaico Holandês para vetar sua apresentação foi rejeitada pelos tribunais. Sim, eu não estou necessariamente decepcionada com o tribunal. Estou decepcionada com os líderes deste país e com as pessoas que tomam as decisões para permitir que isso aconteça. Você pode se esconder atrás das suas complexidades e impossibilidades judiciais, mas também pode estabelecer um limite moral. Tipo, isso é algo que queremos facilitar e isso é algo que não queremos facilitar. E essa decisão moral não foi tomada. Kanye seguirá se apresentando, como fez em Arnhem na semana passada e pode fazer em Jerusalém no próximo mês. E enquanto ele continuar a cantar rap, as pessoas vão continuar a julgar. Nós somos fogo! Floyd Mayweather foi um dos apoiadores mais enfáticos e de maior destaque de Israel após o massacre de 7 de outubro, com visitas aqui e doações multimilionárias para causas israelenses e judaicas. Isso foi atribuído à influência de seu ex-sócio, Jonah Ratchets. Mas agora Mayweather, o famoso boxeador, está processando ele por 175 milhões de dólares devido a uma discordância comercial, o que significa que seu apoio a Israel no futuro não é necessariamente garantido. Veja mais da apresentadora e correspondente da i24 News em inglês, Nicole Zetek. Uma das alianças mais inesperadas do mundo judaico está sofrendo um grande golpe. E não estou falando do ringue de boxe. Floyd Mayweather, a lenda do boxe e aliado de Israel, agora está processando justamente o homem que muitos dizem ter o introduzido no mundo judaico, seu ex-amigo e empresário Jonah Ratchets.
Sim, Mayweather está processando Hashets por 175 milhões de dólares, acusando seu ex-empresário de fraude em um processo que envolve jatos, joias e financiamentos privados. O mais interessante desse processo é a questão das joias. Mayweather está acusando ou alegando que Racknitz usou cerca de 100 milhões de dólares em suas joias como garantia para um empréstimo de 13 milhões de dólares, sem que Mayweather soubesse. Sem que ele soubesse. Racknitz diz que isso não é verdade e que, na verdade, ele tem as mensagens para provar que Mayweather sabia disso e aprovou. Apesar do apelido Dinheiro, Mayweather enfrenta vários problemas financeiros. Esses não são os únicos desafios financeiros que ele lida atualmente. Na verdade, ele também moveu um processo de 340 milhões de dólares contra a Showtime e seu ex-empresário El Heyman, acusando-os de outro esquema de fraude. E a Receita Federal dos Estados Unidos entrou com uma cobrança de 7,3 milhões de dólares contra Mayweather por impostos não pagos em 2018 e 2023. Agora, uma grande questão para israelenses e judeus na diáspora é exatamente como esses problemas financeiros podem impactar o relacionamento dele com Israel. Agora, Racknitz diz que foi ele quem incentivou Mayweather a se destacar e apoiar Israel, especialmente após o dia 7 de outubro. E Mayweather tem sido uma das celebridades mais públicas, vocais e financeiramente influentes apoiando o Estado judeu. Ele veio aqui várias vezes desde o dia 7 de outubro e até se envolveu publicamente e financeiramente com grandes organizações como a United Hatzalah e a Magen David Adom. Então agora, enquanto ele lida com alguns desses problemas financeiros, a grande questão é se ele vai continuar investindo seu dinheiro no Estado judeu ou se vai levar essa batalha para outro lugar. Já que ele precisa direcionar seu foco para fora de Israel e para algumas dessas batalhas legais que ele está escolhendo enfrentar. Agora, em Nova York, os nova-iorquinos têm acompanhado com admiração enquanto o New York Knicks avança rumo às finais da NBA. Graças a um momento espontâneo de uma torcedora, eles têm um novo slogan para esta fase. Ouça! Meu amigo muçulmano, meus bagels, judeus, minha Nova York cristã! Nós! Ela gosta de Dior, é isso aí! É um slogan que une o caldeirão cultural que sempre definiu Nova York. E mesmo que eles não tenham vencido em 4, muitos estão se perguntando: quão judaicos são os bagels em Nova York? Segue um resumo da história do bagel com os judeus americanos, narrado por Jonathan Sarna, professor de História Judaico-Americana da Universidade Brandeis. Então, os bagels começaram no leste europeu. E o motivo de serem redondos, o que os diferenciava do pão, é que as pessoas, especialmente os judeus, costumavam passar um barbante por eles e sair marchando pelas ruas. E claro, por serem redondos, isso era fácil de fazer. Eles são muito mais fáceis de transportar do que o pão. Judeus do leste europeu trouxeram isso para a América. Originalmente, os bagels eram, na verdade, mais parecidos com pretzels. Eles eram pequenos, estavam mais no universo dos biscoitos salgados do que propriamente uma comida substanciosa. Mas com o tempo, nos Estados Unidos, as coisas de alguma forma foram turbinadas. Tudo fica maior. E os bagels passaram por esse desenvolvimento também. Isso provavelmente tem algo a ver com a tecnologia. E no século XX, especialmente durante os anos entre guerras, você vê os bagels ganhando popularidade primeiro em Nova York e depois em outros lugares. Eles são diferentes em lugares distintos. Os bagels de Montreal são feitos de modo um pouco diferente dos de Nova York. Os nova-iorquinos se orgulham muito dos seus bagels. Havia um único sindicato, predominantemente judeu e um tanto comunista, que costumava fazer esses bagels em Nova York. E como muitos alimentos étnicos, acabou sendo associado, na mente das pessoas, à comunidade judaica. E quando cream cheese, que também é uma invenção do século XX por uma empresa judaica,
foi adicionado a ele, e depois o salmão defumado, que também era apreciado pelos judeus. Você tinha uma refeição completa: bagels, salmão defumado e cream cheese, que os judeus achavam ser antiga, servida há milênios no Monte Sinai. Mas, na verdade, isso nem era conhecido no leste europeu. Bagels, salmão defumado e cream cheese são conhecidos na América. E só nos anos 1960, quando a família Lander descobre como espalhar bagels pelo país, congelá-los, automatizá-los e assim por diante, é que muitos outros americanos ficam sabendo sobre os bagels. Mas, até então, eles tendiam a ser restritos a comunidades com muitos judeus, principalmente Nova York. Então, certamente faz sentido ter esse slogan. Que liga. Uma comida étnica da qual a comunidade judaica de Nova York se orgulha. Há outros elementos que distinguem Nova York de outros lugares, incluindo os Knicks. Isso é tudo por hoje no Mundo Judaico Semanal. Obrigada por assistir. Você pode acessar o canal do YouTube da I24 News em inglês, nosso site e redes sociais para assistir a este e episódios anteriores. Eu sou Emily Francis. Shalom de Tel Aviv e ótima semana.